Olá, alunos, tudo bom? Vamos iniciar nossas aulas em psicologia e hoje a gente vai ver especificamente o que é a psicologia, né? Eu vou usar aqui uns slides que eu preparei. Cá está. Então vamos lá. Apresentar. É, Essa aqui é a tela inicial, né? Eu gosto sempre de utilizar figuras e aqui nós vemos, né, a cabeça de uma pessoa e alguém de fora com uma lanterna buscando visualizar, descobrir, investigar, enfim, o que tem ali internamente. Isso aí já dá um indício do que é a psicologia, né? Uma ciência que busca investigar, descobrir, estudar, conhecer o que vai na mente humana, mas não é só isso, tá? Vamos começar pela etimologia da palavra psicologia. Etimologia é o estudo da raiz de um termo, né? Então, psicologia vem do grego psico, que significa alma, mais logia, que significa estudo ou razão. Então, significa a palavra psicologia estudo da alma, tá? É importante aqui fazer uma diferença, né? Que o alma da psicologia não faz relação com algum aspecto religioso, tá? Ela faz relação com essa parte interna que cada ser humano tem, né? Eu aqui vos falo, né? Essa pessoa que fala, essa entidade que fala, né? Este ser que fala, é a expressão de uma alma que está dentro de um corpo, corpo este que pode ser também chamado de ego. Quer dizer, desculpa, corpo não pode ser chamado de ego, a alma pode ser chamada, tem um sentido de ego, tá? Definindo psicologia, tá? Vocês vão encontrar diversas definições, mas tudo gira mais ou menos em torno disso. Ciência que se dedica aos processos mentais ou comportamentais do ser humano e as suas implicações no ambiente, tá? O estudo científico do comportamento dos processos mentais. O que são processos mentais, né? São os processos da mente, né? Como a expressão diz, mas que tem a ver com memória, linguagem, emoção, pensamento, raciocínio e por aí vai, tá? Vontade, escolha, motivação, tudo isso tem a ver com os processos mentais. O que é a psicologia? Ainda buscando definições. Inicialmente, a psicologia era definida como a ciência da vida mental, sendo seus estudos voltados para as sensações, sentimentos e pensamentos, tá? Hoje em dia, se define psicologia como a ciência que estuda
o comportamento e os processos mentais. Eu gosto dessa definição. Ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Tá? Então, aqui já tem expressões, né? A pessoa pensando aqui, raciocinando, sentindo, tá? Ou o sentimento como um foco, né, do passado e hoje o pensamento, né, o raciocínio, onde também se incluem as emoções humanas, tá? E aí uma questão muito central na psicologia é que objeto de estudo é da psicologia? Isso é uma questão muito complexa, porque a psicologia estuda, né, o comportamento humano, a alma humana, a subjetividade. E aí, quando se fala em ser humano, né, não é algo. Quando se fala em subjetividade, a palavra já diz, ela não é concreta, ela não é objetiva. Então, o objeto de estudo da psicologia não é objetivo. E aí isso torna essa ciência bastante complexa e de difícil definição do seu objeto de estudo, tá? Então, há autores, né, pensadores, que inclusive colocam que a psicologia, na verdade, são psicologias, porque a psicologia, dependendo de para onde ela olha, de para que objeto ela vai focar para estudar, ela vai ter um objeto diferente de outro olhar da psicologia, tá? Então, olha só, a subjetividade como objeto de estudo da psicologia. Considerando a dificuldade na conceituação única do objeto de estudo da psicologia, opta-se pela seguinte definição: a identidade da psicologia é o que a diferencia dos demais ramos das ciências humanas e pode ser obtida considerando que cada um desses ramos enfoca o ser humano de maneira particular. A psicologia colabora com o estudo da subjetividade. Isso aqui é uma definição de Anna Bock, de um livro chamado Psicologias, que eu inclusive indico no final desses slides. O que é a subjetividade, né? É a síntese singular e individual que cada um de nós vai construindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. Então, de novo, né, o que nos constitui como pessoa. Isso também é uma definição de Anna Bock. A subjetividade não é inata, ela é construída aos poucos no mundo social e cultural num determinado momento histórico. Essa é uma visão bem atual, tá? Se antes a psicologia ou os estudos, né, do comportamento tinham uma visão de que o ser humano já trazia algo, né, como pronto, dependendo da abordagem também, que a gente vai ver depois, hoje em dia há essa corrente forte que pensa que a subjetividade humana, ou seja, quem eu sou, quem você é na verdade construído social, histórica e culturalmente. É pensar o seguinte: há um dado biológico, genético, claro, né, que nos constitui como pessoas também individuais e únicas quando se olha de fora. Por outro lado, essa constituição genética é moldada também pelo meio externo, ou seja, pela sociedade em que o sujeito foi criado, onde ele foi criado, em que cultura ele foi moldado e em que momento histórico. É de se pensar que se, ao invés do século XXI, nós estivéssemos vivendo no século XVIII, as vestimentas, os cabelos, os penteados, a maquiagem ou não, as palavras usadas, os sentidos de certos e errados, a alimentação, né? A prática de mais ou menos exercícios, tudo seria diferente. E isso iria modificar a subjetividade, tá?
E aí eu gosto muito dessas frases aqui ao lado, que são também da Ana Bock. O objeto de estudo da psicologia... Desculpa, gente, eu vou voltar lá que eu ainda não acabei sobre a subjetividade. Tá? A subjetividade também é responsável pela transformação da realidade social. Criando e transformando o mundo externo, o homem constrói e transforma a si próprio. Essa relação de ser construído social, histórica e culturalmente é uma relação de mão dupla. Ao mesmo tempo que uma pessoa é construída socialmente, né, ela também constrói o mundo onde ela vive. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, porque o ser humano tem um sentido de movimento e transformação. O ser humano é dinâmico, tá? Então, o tempo todo nós estamos, né, em processo, tá? Nós não somos estáticos. E aí, voltando às frases que eu estava colocando ali, da Ana Bock, eu gosto bastante, voltando para o objeto de estudo da psicologia, ou objetos de estudo, né? O objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Mas um psicanalista dirá: o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros dirão que é a consciência humana. Outros dirão que é a personalidade. Outros dirão, aí eu estou completando, a percepção. Outros dirão que é o comportamento observável, tá? Outros dirão que é a expressão corporal desse indivíduo. Então, vocês vejam que a coisa é complexa, né? A psicologia estuda o comportamento humano e os processos mentais, mas dependendo do olhar para onde dirige determinada abordagem ou área de estudo, o objeto vai mudar. Então, quando o psicanalista fala que o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente, a gente vai ver mais na frente, quando estudarmos as escolas, que o olhar principal da psicanálise é para o inconsciente. A psicanálise acha que é missão de cada ser humano desvendar o seu inconsciente. A gente também vai falar de inconsciente daqui a pouquinho. Né? Quando se fala, não, a psicologia estuda a consciência humana, né? O ego, né? Essa parte aí a gente pode pensar numa psicologia comportamental, né? Quando se fala que é da personalidade, a psicologia, o objeto de estudo da psicologia é a personalidade, é porque há estudiosos que focam esse campo, né? essa área da personalidade. Quando eu falo que é a percepção, a Gestalt, por exemplo, que também a gente vai ver nas próximas aulas, estuda a percepção. As abordagens corporais, como Reich, estuda a expressão, né, no corpo, estuda o corpo do indivíduo, o corpo físico, é o objeto de estudo principal dele. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente, né? Dependendo de para onde o olhar da psicologia é direcionado, o objeto de estudo vai se modificar. A psicologia tem um símbolo, tá? Que é esse que vocês estão vendo aqui à direita, que é um tridente, e inclusive a cor da psicologia é essa aqui, é o roxo. O símbolo da psicologia é a 23ª letra do alfabeto grego. O fonema é psi, o som, né, dessa letra é psi. Está associado à mitologia grega, tem a forma de um tridente e se liga ao deus Poseidon, tá? E aí, sempre que eu falo isso, vem na minha cabeça assim, eles devem estar buscando associar por que Poseidon, por que ele está ligado ao símbolo da psicologia, né? A gente pode dizer que a água está associada à mente inconsciente, tá? Tá, vamos passar.
Deus Poseidon e a psicologia está aqui, né? A figura ao lado, que é de Poseidon. A que eu ia dizer, que eu acabei esquecendo, é que, para quem nunca ouviu, vocês já ouviram falar em Deus Poseidon? Porque quem viu Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né, que foi o primeiro filme da série, aparece logo no início do filme Poseidon, com um tamanho enorme, regendo as águas, né, de uma forma, ou seja, ele é um sujeito forte, poderoso, tá? E aí tá a figura dele, né, com um tridente na mão, aí vocês já vão buscando a associação, tá? Geralmente Poseidon é representado como um homem forte, com barba e segurando um tridente, que lhe concede poderes e é considerado o seu símbolo. Com o tridente, Poseidon governa os mares, cria tempestades que ocorrem. Além disso, esse objeto, né, o tridente, tem a função de fazer brotar água do solo. Em algumas versões, ele também aparece segurando um golfinho. Poseidon é o deus das águas profundas, que tem relação com a mente. Por quê, né? Que as águas profundas têm relação com a mente. Então, guardem, né? Poseidon é o deus das águas profundas. Se imaginem mergulhando em águas profundas. Qual é a sensação, né? Eu me recordo que uma vez eu estava no Ceará andando de jangada e aí nós estávamos em alto mar e o pescador que nos levou, sem me avisar, me pegou pelos braços. Ele falou: quem quiser mergulhar, pode ir, que a gente vai ficar aqui parado um tempo e tal. Eu fiquei na minha, não queria mergulhar naquele momento. Mas ele me pegou pelos braços e me atirou no mar sem me avisar que ia fazer isso. Coisa desagradável, né? Eu lembro que quando eu entrei, né, que eu penetrei as águas do mar e num lugar profundo, né? Eu lembro que eu fui lá embaixo e eu não conseguia tocar nenhum tipo de terra, né? Nenhuma base, né, em que eu pudesse sustentar meus pés assim. E a sensação foi muito aterrorizante, né, de estar solta, né, num ambiente assim onde eu não conseguia enxergar direito, eu não conseguia respirar, eu não conseguia andar, só poderia nadar. Mas aquele sentido de cair na água, né, e me deu exatamente essa sensação de perder o controle, tá? Não é um ambiente onde eu costumo estar. E essa relação da água também, né, de não ser um ambiente humano, faz relação também com essa questão da mente. A gente vai ver aqui, olha só, a mente associada às águas. Vejam só essa figura aqui. Aqui é como se fosse uma representação da mente. Mas vamos lá, antes de falar da figura, eu vou falar do modelo de aparelho psíquico que foi construído por Freud, tá? Freud buscava, né, entender a mente e ele criou outros modelos de aparelho psíquico, mas esse aí foi o que ficou concretizado, né, finalizado. Então, o aparelho psíquico do ser humano teria três instâncias: o ego, o superego e o id. O ego é a consciência, é essa parte que vos fala, né? É a parte que está nas relações sociais, essa parte acordada, né? Que sabe muito bem o que vestir, como se pentear, o que deve dizer e o que não deve, como se comportar ou não, tá? O superego é o local onde estão armazenadas, inseridas, né, alocadas as normas sociais, o sentido de certo e errado, tá? É o controle do ser humano. E o inconsciente é
a parte, como o nome diz, não consciente, né? A gente não tem total consciência do que está no inconsciente, e é onde estão alocados o quê? Os desejos, as memórias recalcadas, esquecidas, né? Botei desejos 2 vezes, vocês vejam como é importante, né? As situações inacabadas e outras coisas mais. Agora, uma coisa importante aqui que eu coloquei como observação é que, apesar de serem estudadas em separado, né, essas 3 instâncias, elas estão interconectadas, elas dialogam umas com as outras, uma com a outra, né, umas com as outras. Então, olhando aqui, voltando aqui para a figura, vejam só, o inconsciente está completamente dentro das águas, nas profundezas das águas, né? Ou seja, o inconsciente de uma pessoa, de nós, inclusive, costuma se manifestar quando sonhamos, né? Dormiu, sonhou, é uma expressão do inconsciente. Quando comete-se um ato falho, um exemplo de ato falho é quando uma pessoa fala algo que ela não tinha a intenção de falar. É algo que escapole, que sai sem que ela tivesse planejado aquilo e que muitas vezes pode deixá-la numa situação saia justa, tá? Imagina que um rapaz está namorando uma moça e ele deixou, ou ele foi deixado, enfim, por uma outra mulher antes dela, e ele está começando a namorar com essa moça. E aí ele, num contato com ela, que se chama Maria, e a ex-namorada se chama Márcia, né? Num determinado momento ele fala, chamando pela Maria, ele fala: Márcia, pode pegar um copo de água para mim? Né? Chamar a atual namorada pelo nome da anterior é uma situação mega saia justa, né? E isso aí significa que algo dessa Márcia ainda está bastante presente, tá? Gente, não se tem controle sobre esse tipo de coisa, né? Claro que a pessoa pode ficar, ai caramba, deixa eu prestar muita atenção quando eu for chamar o nome dela, ai, eu tenho que me ligar para eu não falar no nome da outra e ficar muito, muito, muito atento. Mas isso não vou dizer que fatalmente vai acontecer, mas tem grandes chances de acontecer, tá? E os sonhos, né? Não se tem controle sobre os sonhos. Uma pessoa não escolhe o que ela vai sonhar, né? E o sonho pode ser o quê? A expressão de algo que aconteceu naquele dia e que foi estressante, é uma maneira também de desafogar a mente, né? Ou inconsciente. Ele também tem um sentido de satisfação de desejos, tá? Vamos supor que determinado sujeito tenha um desejo muito forte de comprar um carro, que eu não sou muito boa nas marcas, mas vamos pensar um Mercedes-Benz, tá? Novo e caro. Só que ele não tem dinheiro para aquilo, mas, poxa, é o desejo dele. Ele queria tanto ter aquele carro, ele queria tanto chegar nos lugares e né, ser admirado, coisa e tal. Ao invés disso, o melhor amigo dele chega com tal carro e fala: pô, cara, aí acabei de comprar, ou então meu pai me deu, né? Nossa, olha que coisa linda aquele carro assim prateado, né? Novo, cheiroso e tal. E aí ele esconde uma certa dor de cotovelo. É claro que socialmente nós somos ensinados a falar: oh, poxa, que legal, parabéns, estou super feliz, né? Mas ali dentro o cotovelo começa a doer um pouco, mas nem ele tem consciência disso, tá? Isso pode estar doendo, mas ele dá um jeito de esconder, né? De não pensar sobre aquilo. E aí, quando é de noite, ele sonha
que, que tem um carro daquele, que está dirigindo um carro daquele, que aquele carro é dele. Essa é uma expressão inconsciente, né? É um material do inconsciente que saiu. Ele queria ter aquele carro, ainda que ele não confessasse nem para ele mesmo, né? Então, espero que tenha dado para entender, que eu percebo que quando eu estou dando aula sobre esse assunto, eu percebo que os alunos, lá na frente, eu vou ver que eles não entenderam lá tão bem. Mas, ou seja, Freud descobriu uma coisa muito interessante. Antigamente, antes de Freud, pensava-se que no momento em que uma pessoa dormia, a mente parava de funcionar. Ou, se eu tenho um pensamento agora na mente que é preciso dar bem essa aula, outros pensamentos não habitariam minha mente. Mas Freud descobriu uma outra coisa, que enquanto nós estamos falando, né, e há algo na minha mente conscientemente, ou mesmo quando eu estou dormindo, né, que em tese tudo se apagava, na verdade a mente continua a funcionar. Então, é como se nós tivéssemos materiais paralelos, tá? Materiais paralelos. O inconsciente continua atuando, mesmo enquanto eu estou aqui conscientemente falando de temas sobre uma aula que eu estou dando, tá? E ele continua atuando mesmo enquanto uma pessoa está dormindo. E aí, gente, é muito interessante porque há materiais no inconsciente que nós não fazemos ideia. E aí eu acabei de me lembrar de um exemplo que eu gosto de dar nessa aula, que é o seguinte: quando eu tinha em torno de 16 anos, eu comecei a ter um sonho recorrente, ou seja, todo dia eu tinha o mesmo sonho, ou então era muito frequente, e prestem atenção nos sonhos recorrentes, né? Eles têm um significado. Todo dia eu tinha um sonho em que eu estava no meu quarto, deitada na minha cama, dormindo, e começava a entrar água para o chão do meu quarto. E essa água ia subindo, e minha cama ia flutuando, né? Ela ia flutuando, 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 até chegar no teto. E aí, nesse momento, eu lembro que ficava só o nariz de fora, né? Até que a água completava e eu parava de respirar. Nada agradável, né? Eu acordava, sentindo um mal-estar tremendo. E aí, depois de muito sonhar e de muito tempo sonhando isso, eu comecei a parar para pensar. Eu sempre acordava pensando, que significado tem esse sonho, né? Eu não conseguia ver relação. Aí, depois de tanto sonhar, eu fiquei pensando assim: será que aconteceu alguma situação de afogamento quando eu era muito pequena e não me lembro, né? Porque as nossas memórias estão alojadas no inconsciente, inclusive da fase intrauterina, que a gente não tem acesso, né, àquela memória. Minha família costumava ir num clube no Rio de Janeiro, todo fim de semana, onde tinham 3 piscinas, eu lembro muito claramente disso. A gente passava o dia lá. E aí eu comecei a associar, eu pensei assim, houve alguma situação de afogamento, de quase afogamento, e que eu não me lembro. E aí eu fui à minha memória, que é minha mãe, né? E contei o sonho a ela e falei, poxa, será que aconteceu alguma situação de afogamento, coisa e tal? Ela falou, não, nunca houve nada de afogamento, assim, nenhuma situação. Aí eu falei, poxa vida, mas por que eu tenho esse sonho? Que sentido isso de, né, da água, de não conseguir respirar, de tapar o nariz e tudo. Aí, quando eu falei do tapar o nariz, ela falou, eu lembrei de uma situação. Olha só, gente, quando eu tinha 10 dias de nascido, ou seja, eu era um bebê recém-nascido, contou minha mãe que ela me amamentou, aí botou para rotar, como se faz com todos os nenéns, e
me colocou no berço para dormir e foi fazer as coisas dela na casa. Quando ela voltou lá no quarto, ela me encontrou morta. Eu estava roxa, gelada e sem respirar. E aí ela, naquele desespero, né, me pegou, enfim, no colo e começou a sacudir, sacudir. Demorou um tempo ainda, mas disse ela que saiu um leite coagulado, né, pelo nariz, e aí eu voltei à vida, voltei a respirar. Obviamente que eu não me lembrava disso, mas fez todo sentido com o sonho que eu vinha tendo diariamente, né? A água subindo, imagino que tenha sido a sensação, né, que o bebê teve ali, né, da água, né, o líquido tampar a respiração, e foi exatamente o que eu vivia, né? A água subindo e até o momento em que o nariz era tampado pela água e eu parava de respirar, numa agonia tremenda. Na hora da agonia, eu acordava. E aí, gente, olha que coisa interessante. Depois que eu tive consciência desse acontecimento, o sonho desapareceu. Nunca mais eu voltei a sonhar com isso. Então, vocês vejam que, assim, pegando Freud, né? Estou falando muito de Freud, mas é porque o tema tem a ver com ele. Ele colocava o seguinte, que o sujeito enérgico, né, bem-sucedido, feliz, não é bem-sucedido no sentido material da coisa, mas feliz, aquele sujeito realizado, é aquele que coloca a luz sobre o seu inconsciente. É aquele sujeito que vai, né, buscar conhecer o que tem ali dentro. E a melhor maneira de ter acesso ao inconsciente é por meio dos sonhos, tá? Então, espero também que vocês tenham entendido isso bem, ok? Olha ali a mente associada com as águas, né? Vejam só, o Aquaman eu entendo ele como um Poseidon moderno, né? E ele com um tridente também, ele tem um certo domínio sobre as águas profundas, ele consegue respirar dentro das águas, ele se comunica com os seres aquáticos, tá? Ele cria maremotos, né? Ou ele consegue abrandar um maremoto, ele consegue, para quem viu o filme Aquaman, né, isso ficou muito claro, ele consegue lutar contra as forças das águas, né? E aqui vocês vejam, olha, o nível consciente, o nível inconsciente. Vocês vejam que há uma relação aqui, há lembrei agora do conjunto, né? A interseção dos conjuntos, né? Há uma esfera inconsciente no superego, no ego, e o inconsciente é totalmente submerso, né? Então, vocês vejam que tem uma relação entre o aparelho psíquico e a água. Os primórdios da psicologia. Gente, antes da psicologia se tornar ciência, que foi no ano de 1879, na Alemanha, tá? Ou seja, final do século XIX, os seus objetos de estudo eram tratados pela filosofia, por pensadores como Platão, Sócrates e Aristóteles. Tá? Então, é exatamente o que essa figura aqui diz. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles já se preocupavam em explicar os processos mentais, né? A memória, as emoções, a percepção, a aprendizagem, o desenvolvimento, a personalidade, o comportamento, entre aspas, anormal, né? Então, já eram temas que eles pensavam, mas não eram temas tratados cientificamente. Eles pensavam sobre, eles escreviam sobre, eles criavam teorias sobre esses temas. Tá? Então, a gente entende que a base da psicologia está lá na filosofia. A psicologia
tem diversas especialidades, gente. E tem também várias áreas de estudo, várias áreas de pesquisa, tá? Aqui tem quem regulamenta essas especialidades é o Conselho Federal de Psicologia, tá? Vinculado ao Conselho Federal de Psicologia, que fica em Brasília e rege nacionalmente a psicologia, vinculados a esse Conselho Federal, estão os conselhos regionais de psicologia, e que a maioria dos estados possui um, tá? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, o número do CRP, Conselho Regional de Psicologia, é 05, e aqui em Tocantins o número é 23. Então, vejam só, aqui nós temos várias especialidades. Nós temos a clínica, tá? Que é a mais conhecida, é aquela que clinica, né, como um médico, o psicólogo atende no consultório ou numa clínica, e ele atende por meio da psicoterapia. As pessoas, em geral, vão procurar um psicólogo porque estão vivendo algum tipo de sofrimento, tá? Ou porque buscam se autoconhecer, ou porque foi pedido por uma escola ou por uma organização, algum tipo de psicodiagnóstico, algum tipo de avaliação, também é uma outra maneira, tá? Vejam que, olhando aqui no gráfico, né, a psicologia clínica é onde está mais de 50% dos psicólogos formados. É uma área, inclusive, é uma especialidade, inclusive, meio saturada, tá? Por que isso? Porque os próprios cursos de psicologia já vão meio que direcionando o psicólogo para essa área clínica, tá? Quando eu fiz psicologia, né, me formei em 1991, o meu curso era carregado de psicanálise. A gente mal estudava outras abordagens. Por causa disso que eu decidi fazer uma especialização, uma formação em Gestalt terapia. Mas, de todo modo, eu fui direcionada para a psicologia clínica, né? Muito provavelmente, se fosse hoje, eu me formando hoje, provavelmente eu não iria seguir essa área, justamente porque é uma área saturada, tá? Nós poderíamos, diria assim que no passado, isso vem mudando, havia três especialidades principais: a psicologia clínica, a psicologia organizacional e a psicologia escolar. Foi justamente nessas três áreas que eu fiz meus estágios obrigatórios na faculdade. Então, lá nós tínhamos que atender por meio de psicoterapia, nós tínhamos que fazer algum estágio dentro de uma organização e também fazer estágio numa escola, tá? E aí, com o passar do tempo, tem surgido novas especialidades. A segunda maior especialidade, cadê aqui? Engraçado, aqui está com um percentual mais baixo. Bem, eu não sei se eu concordo com esse gráfico, mas ele está publicado na internet. Então, aqui é a psicologia organizacional, né, que está dentro das empresas, trabalhando pelo bem-estar do colaborador, pelas relações saudáveis, pela diminuição de conflitos. E ele também tem as atividades de recrutamento, seleção, treinamento, avaliação do desempenho e análise e descrição de análise de cargos. Análise de cargos. Análise e descrição de cargos e salários. Tá? Então, nós temos também a psicologia no trânsito, a psicologia do trânsito, que busca assim, minimizar a violência no trânsito, que busca harmonizar o trânsito, né? Aqui em Palmas tem um trânsito muito tranquilo, mas em cidades como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, o trânsito é bem caótico e pode gerar estresse, pode gerar violência, até homicídios. Então, o psicólogo trabalha nesse aspecto, inclusive junto do poder público, né?
sugerindo leis, sugerindo campanhas, tá? O psicólogo do trânsito também pode trabalhar individualmente com uma pessoa, por exemplo, que tenha carteira, que tenha carro, que tenha dinheiro para andar de carro, mas que não consegue dirigir. A pessoa tem algum tipo de trauma, né? Alguma limitação que ela não consegue ir para o trânsito. Você já deve ter conhecido pessoas com essa questão. Então, o psicólogo do trânsito também pode trabalhar individualmente essa pessoa. E aí nós temos a neuropsicologia, que é uma área também que vem crescendo, que é uma associação entre neurologia e psicologia, tá? E aí visa a estudar assim como que o funcionamento do cérebro pode influenciar tanto assim patologias, né? Como tipo autismo, a dislexia, que é um transtorno da fala, a apraxia da fala também, que é outro distúrbio da linguagem, tá? A psicologia hospitalar está dentro dos hospitais, né? O psicólogo dentro dos hospitais. Em qualquer lugar, gente, o psicólogo pode trabalhar a questão do diagnóstico e da harmonização dos profissionais que ali trabalham, né? Então, tanto na psicologia organizacional, como hospitalar, como a escolar, como a jurídica, como a da saúde, o do esporte, pode trabalhar essa questão de diagnosticar aquele meio, né? Propor mudanças para que se atinja a harmonização daquele ambiente e das pessoas que lá trabalham. Então, na psicologia hospitalar, além disso, o psicólogo também pode trabalhar com as equipes e pode trabalhar com os doentes, né, com os usuários do hospital. Pessoas que estão internadas, que estão passando por alguma situação assim difícil, né, pesada. A pessoa vai fazer uma cirurgia, a pessoa está num momento assim em que está numa fase terminal, né? Então tem uma teoria chamada da psicologia da boa morte, né? É acompanhar a pessoa nesse fim, né? Inclusive na travessia da morte, né? A psicologia hospitalar também trabalha com familiares, dando suporte no sofrimento deles, né? Que estão vivenciando a doença grave ou terminal de um ente querido, ou mesmo no momento da perda desse paciente, né? Do seu ente querido. Temos a psicologia escolar, que vai trabalhar as relações dentro da escola, entre professores, coordenação e professor, ou entre alunos e alunos, ou entre alunos e também a parte técnica da escola, né? Professores, coordenadores e tal. Ela é muito importante, a psicologia escolar pode trabalhar com questões, com demandas que venham dos alunos, né? Por exemplo, um exemplo disso pode ser o bullying, né? O bullying é um tipo de violência que acontece nos ambientes escolares. E a psicologia pode fazer campanhas, pode fazer palestras sobre sexualidade também, temas que estão sendo vivenciados pelos alunos, tá? Então, a psicologia da saúde também, hoje nós temos um novo nicho, né, na psicologia, que com o SUS abriu o campo para um trabalho do psicólogo na saúde pública. Então, por exemplo, nos CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, que existe em várias cidades do Brasil, né, é a oferta dos serviços multidisciplinares, né? Ou interdisciplinares e multidisciplinares, ou seja, é um grupo de vários profissionais que trabalham ali em prol de uma pessoa, de um grupo, tá? Dando um exemplo, aqui no CAPS de Palmas existe um grupo que funciona com a temática do suicídio. Tá? Então, aquele grupo se encontra assim, semanalmente, enfim, ou quinzenalmente, aí vai depender do contrato, e ali trabalha-se essa questão
do tema, né, que é dado. Pode ser depressão, pode ser obesidade, pode ser o suicídio, né, pode ser ansiedade. Eu não sei bem como. Eu sei que tem um grupo sobre suicídio, que tem uma amiga minha que trabalha lá, que coordena esse grupo. Então, nessas equipes interdisciplinares, multiprofissionais, tem, além do psicólogo, pode ter o médico, médico clínico, médico psiquiatra, médico neurologista, o enfermeiro, técnico de enfermagem, o assistente social, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, tá? Então, são vários profissionais que trabalham interligados, né? Nós temos a psicologia jurídica, que interessa diretamente ao curso de direito, né? Assim como a psicologia organizacional interessa ao curso de administração, ciências contábeis, engenharia de produção e outros mais gestão pública, gestão de recursos humanos. Todas essas áreas se interessam pela psicologia organizacional. E a psicologia jurídica é um encontro, né, da psicologia com o direito. E aí o psicólogo jurídico pode trabalhar de várias formas. Ele pode trabalhar fazendo avaliação psicológica para uma questão do direito penal, tá? Para assessorar um processo do direito penal, né, que envolve criminalidade. Ele pode também trabalhar na área civil de família, trabalhar com família, separação, guarda de filhos, alienação parental, é, adoção, trabalhar com menores infratores, né, idosos e outras coisas mais. A gente vai ver mais na frente melhor sobre isso. A psicopedagogia é uma união entre a psicologia e a pedagogia e é voltada para o trabalho com as dificuldades da aprendizagem escolar, que pode ser desde a infância até a fase adulta, né, a universitária. Então, o psicopedagogo vai, dependendo da dificuldade que um aluno tenha, quando o procura, aquela dificuldade será investigada para ser trabalhada. Pode ser só pelo psicopedagogo, pode ser uma dificuldade com a matemática, uma dificuldade com a linguagem, né? Uma dificuldade com a escrita, com a alfabetização, pode ser uma dificuldade com a fala, né? Então, tem vários tipos de dificuldade escolar. E o psicopedagogo pode ser o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o distúrbio da transtorno de déficit de atenção também, que é aquela pessoa que não consegue se concentrar, né? Não consegue focar. A avaliação psicológica, que também está interligada aqui em várias áreas, né? Tanto na clínica, no trânsito, na organizacional, na escolar, na saúde, na jurídica, e trabalha, dependendo de como é feita essa avaliação psicológica, pode-se utilizar testes, dinâmica de grupo, entrevista, né, dialogada, desenho, enfim, há vários recursos para essa avaliação psicológica. A psicologia social investiga, eu diria que ela é uma especialidade, mas eu considero também, antes de falar dela, vou falar das outras duas. A psicomotricidade é uma especialidade da psicologia que trabalha com o movimento, tá? A motricidade, né, a motricidade grossa, existem dois tipos de motricidade, a grossa e a fina. A motricidade grossa tem a ver com o movimento do corpo, tá? Dar cambalhota, dançar, a lateralidade, né, direita e esquerda. E ela também envolve, por exemplo, a motricidade fina. Quando uma pessoa vai ser alfabetizada, eu não tenho nenhuma canetinha aqui para mostrar para vocês.
Não tenho mesmo. Bem, a maneira. Há adolescentes ou há adultos que chegam nessa maturidade, né, nessa fase, sem conseguir, com uma caligrafia horrorosa, que muitas vezes tem a ver com a motricidade fina. Tá? Então, às vezes, o sujeito segura errado o lápis, a caneta, ele não consegue escrever. Então, a psicomotricidade também pode trabalhar essas questões. Temos a psicologia do esporte, né, que também é uma área nova, que é o psicólogo trabalhando ou num clube, ou num time, ou vinculado a um atleta, né, que no esporte o que o sujeito vai ganhar e perder, né? E ele, além disso, se ele não é um atleta que solo, ele vai lidar com equipes, com times. Então, é preciso motivar o time, fazer um trabalho de integração, um trabalho de suporte na hora que o time vai entrar em ação e quando ele volta. Vocês imaginam o Brasil, né, na Copa, em que ele perdeu de 7-1 para a Alemanha? Como que aquela equipe não ficou? É nesse momento que tem que entrar o psicólogo para trabalhar essas questões do time, tá? Das frustrações, da vergonha, das perdas, tá? Como também ele pode trabalhar alguma questão emocional. Essa Simone Billings, que participou agora das Olimpíadas, né, e que não conseguiu competir, aquele é um momento, por questões emocionais, de saúde mental, era o momento do psicólogo entrar. Se ela tivesse sendo acompanhada, por exemplo, talvez ela não tivesse que ter se afastado das Olimpíadas. Eu coloquei aqui umas imagens, né? Então, aqui a psicologia clínica à esquerda é aquela que é mais conhecida, né? A pessoa falando, 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 e o psicólogo, né? O psicoterapeuta ali buscando é, ordenar, né? Aquele fluxo de ideias, né? De sentimentos que vão saindo, né? Dar uma outra roupagem àquilo. Aqui é a psicologia organizacional, né? Voltada para as empresas. Aqui é a psicologia escolar, psicologia hospitalar e de saúde. Vamos pensar aqui como avaliação psicológica. Aqui, ó, a neuropsicologia, né? Estudo das relações entre funções psicológicas superiores e as estruturas cerebrais, ou seja, a relação do cérebro com a mente, né? Aqui é a psicomotricidade, estão vendo? Aqui as crianças brincando de bambolê, são técnicas, né, em que a criança pode subir a criança, né, subir escada, descer escada, dar cambalhota, usar bambolê, passar por dentro de um túnel, né? Tudo isso para trabalhar o movimento. E eu achei interessante isso aqui, porque olha só a frase: da agressividade ao entendimento, os benefícios da psicomotricidade relacional num contexto de vulnerabilidade social, né? Ou seja, então as relações interpessoais podem ser trabalhadas por meio da psicomotricidade. É, aqui é a psicologia do trânsito, né? A psicologia do esporte. Aqui, ó, achei interessante. Fortalece a autoestima, estimular a coesão e o espírito de equipe, aumentar a confiança nas próprias ações esportivas, fomentar o espírito de superação, fazer ver a derrota não como uma catástrofe, mas como mais uma oportunidade de superação. Aqui é a psicologia que se uniu ao direito, né? Ela, às vezes, também vocês vão ver sendo chamada de psicologia forense, mas são áreas um pouco diferentes. A psicologia forense atua nos processos criminais, nas várias criminais e especiais da infância e da juventude, utilizando métodos e procedimentos para avaliar aspectos da personalidade e o grau de periculosidade de agentes de condutas tipificadas por lei como criminosas. Psicologia jurídica atua nos processos civis, estando dentro como perito ou fora como assistente técnico da instituição judiciária.
analisando a dinâmica familiar das pessoas envolvidas nos litígios, nas várias da família e da infância. A psicologia judiciária é a especificação do psicólogo jurídico que atua eminentemente dentro do sistema judiciário. Nós vamos ver essas questões mais lá na frente, tá, gente? Quando a gente entrar mesmo em psicologia jurídica. E eu quero aproveitar esse momento para pedir que vocês leiam um texto na página 22 de uma apostila que estará para vocês no portal, em que fala do histórico da psicologia quando se uniu ao direito. Tá? Aqui, ó, temos ainda as áreas de pesquisa, né? A psicologia da aprendizagem, que estuda, como o nome diz, a aprendizagem humana, né? Nós temos a psicologia do desenvolvimento, também como o nome já diz, que estuda a evolução do ser humano desde o nascimento até a morte. Nós temos ainda a psicologia social, que estuda o ser humano na sua relação com o meio externo, tá? Na sua relação com grupos, ou na mera expectativa de estar em relação com pessoas, com outras pessoas. Tá? Gente, voltando para a psicologia clínica, é importante dizer que quando um psicólogo escolhe que vai seguir pela psicologia clínica, ele precisa também, em geral, não é obrigatório, mas é desejável, que ele escolha uma abordagem, uma linha de trabalho, tá? Que, em geral, a pessoa pergunta, qual é a sua linha? Antes de eu escolher fazer a Gestalt, vamos supor, se a pessoa perguntava, alguma pessoa perguntava, qual é a sua profissão? Psicóloga. Você atua em consultório? Atuo. Qual é a sua linha de trabalho? É disso aqui que se está falando. Então, eu coloquei alguns exemplos. Nós temos como as principais a psicanálise, como aqui já fala na terapia da fala e dos sonhos. A psicanálise acontece por meio da fala, tá? Do relato de sonhos, relatos de experiências, justamente tentando acessar o inconsciente. Nós temos aqui a terapia cognitivo-comportamental, que já foi falado sobre ela na primeira aula, e que ela é mais assim tecnicista, ela é mais objetivista, tá? Então eu peguei um exemplo aqui, ó, modelo cognitivo, né? Existe o pensamento, afeta a forma como uma pessoa se sente e, consequentemente, como ela age. E aí tem um exemplo aqui, né? É uma ideia assim de trabalhar mais o racional. A terapia cognitivo-comportamental não está muito preocupada com histórias de família, com história de vida, com inconsciente, com percepção, com emoção, sabe? Ela está mais preocupada em ver como a pessoa raciocina, como ela processa as ideias, né? Como ela digere os fatos para fazer uma mudança de entendimento daquilo ali. Então, olha aqui, tem um exemplo, tá? Estava andando na rua, passei por um colega, mas ele não me cumprimentou. Essa é a situação objetiva. Qual é o pensamento do sujeito? Aqui tem 4 opções. O que ele pensa, né, quando o colega passa por ele e não cumprimenta? Ele não gosta de mim. A emoção que será gerada por ele pensar que o colega não gosta dele é tristeza. Que comportamento vai ser gerado dessa emoção? Choro, angústia, tá? Né? Melancolia, sentimento de rejeição. Para a mesma situação, um outro tipo de raciocínio. Ele não tinha o direito de me ignorar. Emoção, raiva.
comportamento. Nunca mais vou falar com aquela pessoa. 3. Será que ele está com raiva de mim? Emoção, ansiedade. Comportamento. Liga desesperado querendo saber o que aconteceu. Ou também se angustia e para de falar com a pessoa. Quanta gente que não faz isso, né? 4º pensamento, ele não deve ter me visto. Simplesmente isso. Né? Às vezes ele está passando atribulado, com 1000 coisas na cabeça. Não observou a pessoa lá, passou e não viu, simplesmente. Qual é a emoção? Não tem emoção. Né? Qual o comportamento? Tá tudo certo. Aí, da próxima vez que ele encontrar com um colega, pô, tu passou por mim no dia tal, lá não sei aonde. Pô, foi mesmo, cara? Foi. Nem me cumprimentou. Pô, desculpa, caramba, nem lembro disso. Tá? Ou seja, então, um exemplo da cognitivo-comportamental. Mudar a maneira como entende um determinado fenômeno, né? Para não ter uma emoção, para ter uma emoção congruente e para ter um comportamento igualmente compatível com aquela emoção e com aquele pensamento, com aquela situação, tá? A Gestalt terapia, gente, que é a minha linha de trabalho, né? Não é uma terapia de ajustamento, né? Não é buscar ajustar a pessoa na sociedade ou mesmo minimizar o sofrimento dela, mas é uma terapia voltada para a autorrealização. Crescer nesse sentido é buscar desenvolver seus próprios recursos, dons e talentos especiais. Dessa forma, o conceito de psicoterapia pode ser entendido e substituído pelo de crescimento. Ampliar a consequência é ampliar a consciência é assumir e aceitar a responsabilidade por suas próprias escolhas, acreditando em si próprio, né, que si próprio pode acreditar no outro e no mundo. Né? Então, se a pessoa acredita nela mesma, ela acredita no outro e acredita na sociedade. Tá? A Gestalt trabalha com a percepção. Eu já falei isso na primeira aula para vocês, né? E ela busca justamente o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e o foco na qualidade das relações estabelecidas com o outro, em que isso é chamado de encontro. Né? No momento em que eu me relaciono com o outro, eu encontro o outro. É um encontro profundo, de qualidade. Tá? A gente vai ver mais da Gestalt também. Bem, aqui, olha, eu coloquei só mais 3 abordagens. Existem as abordagens corporais, tá? Eu não achei nada de mais profundo, de melhor sobre elas, mas, por exemplo, existe a terapia reichiana, a psicoterapia reichiana, que vem de Reich, né, que foi o criador. É uma terapia que muitas vezes trabalha com a pessoa até sem roupa. E ela pouco fala também, ela quase que não fala. É uma terapia que trabalha com massagem. A ideia é, no momento em que a pessoa vai tendo certos sofrimentos, certos abalos ao longo da vida, aquele sofrimento vai ficando como couraças na musculatura, no corpo, tá? Então, muitas vezes, a pessoa pode ter, por exemplo, a postura, né? Uma postura corporal que pode, inclusive, dar problema de coluna, né? Justamente porque aquilo foi criado por vivências difíceis que ela teve lá atrás. Então, a terapia reichiana consiste em ir massageando o corpo, determinados pontos do corpo, para que essas couraças sejam desfeitas. Um ponto que é bastante dolorido na maioria das pessoas é esse aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no meio do peito, né? Em geral, é
quando tem situações de dor silenciadas. Se vocês tocarem aqui em vocês, é onde está a mão desse terapeuta aqui, ó. Essa área aqui, putz, sempre tem alguma coisa guardada, né, gente? Não tem jeito, sempre tem uma emoção que não fluiu. Então, assim, existe uma outra abordagem corporal que eu gosto muito, que é a bioenergética. Eu amo essa abordagem. É um trabalho muito corporal também, sabe? Em vez de ficar na fala, é a ideia de que está alojado no corpo. As emoções estão alojadas no corpo, as vivências estão alojadas no corpo. Então, é preciso tirar aquilo do corpo para que a pessoa possa ressurgir livre, né, daquele sofrimento e conseguir atingir a felicidade. Nós temos ainda uma outra abordagem que é muito importante, é a abordagem humanística, e tem vários outros autores, mas um dos principais é o Carl Rogers. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é uma abordagem lindíssima que inclusive a Gestalt sofre influência do humanismo, tá? É uma ideia assim de trabalhar a criatividade, de trabalhar, de permitir, quando lida com crianças, que elas sejam quem elas são, que elas se expressem, né, com o que elas são, com os recursos que têm, que elas possam ser amadas e respeitadas como elas são, e foge desse processo em que nós vivemos, né, da nossa sociedade, correndo atrás, fazendo o samba, né, eterno para ser aceito pelo outro, né? Então é um sentimento assim que muitas vezes um ocidental pode cair assim de solidão, de vazio, de desamor, que na verdade tem a ver com isso, né? Será que nós somos aceitos como somos? Será que a nossa sociedade não fornece um padrão muito rígido, né, em que todos nós precisamos entrar dentro daquela forma onde ninguém consegue entrar de fato, né? Então, assim, é uma abordagem lindíssima. Inclusive, o CVV, que eu coordeno aqui em Palmas, eu falei para vocês na primeira aula, que trabalha com suicídio, né, com prevenção e combate ao suicídio. O CVV é totalmente apoiado em Carl Rogers, né? É acreditar na pessoa, é acreditar que cada um de nós sabe aonde vai chegar, sabe como resolver um problema, sabe como superar um problema e sair até mais forte, melhor do que antes. E aqui em cima, finalmente, nós temos a psicoterapia transpessoal, que é um pouco mais recente, né? Mas que trabalha a transcendência, tá? Olha essa frase aqui. É o momento de estabelecer conexões, construir pontes e transcender os limites do espaço e do tempo. Estou anunciando aqui uma pós-graduação, né? Mas a terapia transpessoal trabalha com a transcendência. E aqui uma frase do Carl Rogers, né? Está em espanhol. Uma pessoa, ao descobrir que é amada por ser como é, não pelo que pretende que ela seja, sentirá que merece respeito e amor. Olha que coisa linda, né? A pessoa é amada por ser como é. Há uma coisa importante quando se fala de psicologia transpessoal, mas que não é psicologia transpessoal. Existe agora um novo tipo de psicologia, que é a psicologia anomalística, que investiga os fenômenos anômalos, né? Mas o que são eles? São os fenômenos antes chamados de paranormais, tá? Então, a psicologia também existe a psicologia da religião, tá? Com a ideia de que uma pessoa ter uma religião é um fator bastante positivo, tá? E que pode ajudar a pessoa a superar um problema, tá? A atravessar um momento de dificuldade
e pode, inclusive, assim, ajudar em processos de cura. São só essas abordagens que eu falei? Não, gente, tem outras, tá? Mas é que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Gente, qual é a importância da psicologia, né? Para o meio social, enfim. Eu fecharia com essa frase aqui em vermelho: a psicologia está onde estão pessoas. Então, a importância dela é em todos os setores onde há pessoas, tá? No sistema judiciário, na vida familiar, na educação recebida, na educação dada. É ter a noção, nesse sentido aí, de que a educação que uma pessoa recebeu dos próprios pais, dos educadores, vai influenciar na educação que ela vai dar para os filhos. E a educação recebida e dada, de certa forma, vai moldar essas pessoas. A psicologia ajuda no autoconhecimento. Creio eu que sem o autoconhecimento não se chega a lugar nenhum do mundo, né? Sem você se conhecer, sem uma pessoa se conhecer, ela não vai se relacionar bem, ela não vai estar bem dentro de uma organização, dentro de uma escola, ela não vai estar bem no trânsito, tá? Nem na educação, tá? Então, o autoconhecimento é tudo, e a psicologia, até pela pessoa se ouvir, né, numa sessão de psicoterapia, por exemplo, favorece o autoconhecimento. A psicologia é importante dentro das organizações, gente. Muitas organizações buscam economizar, né, em folha de pessoal, mas um psicólogo dentro de uma organização faz uma diferença, tá? Como eu coloquei, ele pode trabalhar com áreas básicas, como básicas assim, anteriores, né? Recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, descrição e análise de cargos e salários. Mas ele, hoje em dia, trabalha numa versão mais ampla. Ele pode tomar decisões, ele pode trabalhar com a questão de saúde mental, ele pode trabalhar com aposentadoria, tá? É bem mais amplo. A psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento, né? É a ideia de que aprendeu, se desenvolve e aprendeu, tá? E são elementos que estão totalmente interligados. A saúde mental também, a psicologia é importante para a saúde mental. Estamos vivendo aqui épocas de Covid, né? Os problemas de saúde mental aumentaram e a psicologia entra trabalhando isso, quer seja num consultório particular, quer seja no SUS, quer seja no CAPS, tá? A psicologia é importante no trânsito para ajudar na coordenação de leis, para ajudar na campanha contra a violência, para ajudar a uma pessoa que tem dificuldades de encarar o trânsito. A psicologia é super importante para as relações humanas, tá? E aí vem um fatorante, que é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, sem a percepção do outro que está ali ao seu lado, né? Não tem como essa relação ser satisfatória, tá? É importante se autoconhecer, até para saber do que gosta, do que não gosta, que jeito tem a pessoa e o outro também com quem vai se relacionar, tá? Então, a psicologia é super importante para as relações. E ela é importante também para a transcendência, tá? Como eu falei, né? Antes não tanto, mas hoje já estudos mostram que uma pessoa ter uma religião, fazer as orações dela, a meditação, quer que seja, onde ela se sente bem, traz um benefício. Eu encerro aqui. Eu sugiro para vocês, para a próxima aula, uma pesquisa sobre os objetos de estudo da psicologia. Nesse é um livro só, que é o livro Psicologia de Ana Bock e Colaboradores. Aqui é uma edição antiga e aqui é a edição atual.
tem ainda uma anterior azul que eu sei que tem lá na Biblioteca da Católica. Vocês podiam pegar esse livro e ler o primeiro capítulo dele. É excelente. E essa versão aqui mais antiguinha se encontra em PDF na internet, tá? Eu coloquei aqui também vídeos, 2 vídeos aqui, ó, para vocês assistirem. Tem aqui o link dele e tem ele aqui, né? O que é psicologia? E tem um outro vídeo que fala das áreas da psicologia. Ok? Então, para finalizar a aula de hoje, na verdade, nem é a próxima aula, vocês vão assistir a esses 2 vídeos, vocês vão ler a parte da apostila que eu vou publicar para vocês. Cadê aqui? Então para a próxima aula, gente, desculpa, para finalizar essa aula, vocês vão assistir aos 2 vídeos e vocês vão ler o texto sobre o histórico da psicologia associada ao direito, ok? Beijos e a gente se fala. Por favor, anotem as dúvidas para a gente se falar na próxima aula, tá? Eu estarei online durante toda a aula. Beijinhos.